Olá, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para refletir sobre a palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz, que é espada de dois gumes, que é luz, que é lâmpada para os nossos caminhos. E o texto que nós escolhemos hoje para refletir se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 a 38. Mas antes da gente refletir sobre esse texto, eu quero pedir a você que está gostando do nosso trabalho, que tem nos acompanhado, não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de clicar seu dedinho aí no like e compartilhar com seus contatos. Esse canal ele tem o intuito de transmitir a palavra de Deus, de promover o reino de Deus, de levar o nome do Senhor ao maior número de pessoas possíveis. Então, quando você se inscreve no canal, quando você deixa o seu like, quando você compartilha, você está ajudando a promover o nome do Senhor. Então não deixe de fazer isso. Amém? Então vamos ao texto de hoje, Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Vai dizer assim a palavra de Deus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que possamos guardá-la em nosso coração, e que o Senhor venha nos falar através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós temos o texto onde o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela fora escolhida para ser mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós temos aqui lições preciosas para tirar desse texto. Acompanhe comigo o versículo 26 do texto, que diz: E no
no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então nós temos aqui, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre Nazaré e sobre a condição da família de Jesus. Nazaré era um pequeno povoado com menos de 30 mil metros quadrados. As casas ali em Nazaré eram compostas de um único cômodo, com uma gruta escavada à mão devido à fragilidade das rochas. Então, as pessoas que moravam ali em Nazaré eram pessoas muito humildes, pessoas pobres. E assim era a família de Jesus. Deus, ele escolheu uma família pobre e humilde, pela qual Jesus viria ao mundo. E Deus, ele não fez isso por acaso. Deus, ele escolhe o caminho da humildade e da simplicidade, como prova de que ele chama quem ele quer, independente da classe social, prestígio ou influência. Maria não era rica, não tinha pais ricos, era filha de camponeses e morava em um pequeno vilarejo chamado Nazaré, que não tinha nenhum prestígio. Tanto que Natanael, um dos discípulos de Jesus, quando ouviu falar a primeira vez sobre Jesus e sobre que ele era de Nazaré, perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Para vocês verem como era a fama dessa cidade. Se é que pode se chamar de cidade, né? Uma pequena aldeia, um vilarejo. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez na sua caminhada cristã você esteja se perguntando: por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Talvez você esteja olhando para as suas condições, ou para a sua situação financeira, ou para o lugar onde você vive, e não enxergue em você alguém que possa fazer a obra que Deus colocou em suas mãos. Mas veja o exemplo que a palavra de Deus nos mostra, que Deus não faz acepção de pessoas. Aos olhos humanos, Maria não tinha condições nenhuma de dar à luz ao nosso Salvador. Mas, aos olhos de Deus, ela era uma escolhida. Portanto, se você tem um chamado em sua vida, faça como Maria. Não olhe para a sua simplicidade. Não olhe para a sua humildade, achando que são empecilhos para a obra que Deus tem colocado em suas mãos. Faça aquilo que Deus quer que você faça, independente daquilo que você acha sobre as suas qualidades, sobre as condições que você tem de fazer a obra do Senhor. Ainda mais, irmão, no versículo 27, a palavra de Deus vai dizer: há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aqui, no verso 27, nós vemos a origem real de Jesus. Veja que o texto diz: cujo nome era José, da casa de Davi, ou seja, da descendência de Davi. Jesus era descendente de Davi. Mas a origem real de Jesus não era só pelo fato de ele ser descendente de Davi, mas pelo fato de ele verdadeiramente vir a assumir o trono de Davi. Mas não semelhantemente ao rei Davi, mas como o rei dos reis, o maior dos reis, o melhor de todos os reis, assumindo o seu reino de fato. E esse fato prova mais uma vez que os planos de Deus não são de acordo com as nossas expectativas. Olha o que vai dizer
lá em Mateus, no capítulo 22, de 41 a 46. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais, vós de Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de meus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, meus amigos, nós temos aí a palavra do Senhor. Aqui nesse texto é revelado qual Cristo que os fariseus e os escribas esperavam. Eles esperavam um filho de Davi como um homem influente e com autoridade para assumir o poder e tirar os romanos do poder. E esse homem viria ali e estabeleceria o seu reino. Inclusive, os discípulos de Jesus tinham essa expectativa também, como podemos ver em Atos, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que vai dizer: aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o teu reino a Israel? E disse-lhes, isso é Jesus dizendo: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Então, o Messias que se apresenta a eles não era aquilo que eles esperavam. Um homem simples de Nazaré, filho de carpinteiro, sem nenhum prestígio ou autoridade terrena. Então, meus amigos e minhas amigas, volto a dizer, Deus não age de acordo com as nossas expectativas. Ele age como Ele quer e da maneira que Ele quer e usa quem Ele quer. E todos os seus atos são inteligentemente calculados a fim de nos trazer lições significativas para a nossa caminhada cristã e fazer com que seus planos possam, de fato, transformar as nossas vidas. Transformar as nossas vidas de maneira que possamos glorificar o seu nome, dar a Ele a adoração que lhe é devida. Continuando aqui, meus irmãos, no versículo 28 de Lucas, capítulo 1, vai continuar: e entretanto, o anjo, e entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui nesse versículo nós nos deparamos com a expressão salve, agraciada. Salve aqui significa alegra-te, ou seja, alegre-te, Maria. E agraciada significa cheia de graça. Ou seja, alegre-se, alegra-se, Maria. Você achou graça diante do Senhor. Maria, ela achou graça aos olhos do Senhor. Veja o que o anjo Gabriel vai dizer a Maria: o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria achou graça diante do Senhor e foi escolhida para essa missão tão honrosa. E foi a mais abençoada dentre as mulheres, porque era justa, temente a Deus e humilde. E
A humildade de Maria pode ser percebida nos versículos a seguir. Continuando, versículo 29, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria tinha tamanha humildade que teve medo. Mas Maria não teve medo da missão que Deus estava dando a ela. Maria tinha medo de fracassar por causa da sua condição. Mas o anjo Gabriel foi enviado não somente para anunciar a missão de Maria, mas também para tranquilizar o seu coração. E essas palavras confortadoras, ele usa palavras confortadoras como: o Senhor é contigo, não temas, o Espírito Santo descerá sobre ti. E por fim, Maria vai dizer aquilo que o Senhor deseja ouvir de todos aqueles a quem Ele chama. Versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria deixou de lado todo medo e incerteza. Deixou de lado seus planos. Não pense você que Maria não tinha outros planos para a sua vida ao lado de José, mas ela abriu mão de tudo para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Deus, Ele deseja de nós o mesmo espírito de servidão que Maria, sendo capazes de deixar de lado tudo aquilo que pode ser obstáculo para os planos dele em nossa vida. E por fim, deixar aqui o versículo 37. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, meus irmãos. Não importa o que você tem passado, não importa a sua condição, não importa aquilo que você ou os outros pensam a respeito de você. Deus, Ele é capaz de te capacitar para fazer a obra que Ele quer na sua vida e na minha vida. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que Deus nos abençoe.